Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver o conceito de planos tangentes. Então, a gente vai considerar essa discussão no caso de uma função f de duas variáveis, tal que as suas duas derivadas parciais existem e são contínuas em torno de um certo ponto do seu domínio, que é x0 e y0. Então, a gente vai definir planos tangentes do mesmo jeito que, em cálculo 1, uma função de uma variável tem uma reta tangente em cada ponto do seu gráfico. Uma função de duas variáveis vai ter um plano tangente em cada ponto do seu gráfico, conforme indicado nessa figura aqui em cima. Então, como é que a gente vai definir isso? A gente vai olhar para essas duas figuras aqui embaixo, em que a gente está relembrando a ideia de reta tangente na direção do eixo x e do eixo y e a definição de derivadas parciais. Então, o que a gente está fazendo nessa figura aqui? A gente está fixando um valor de y, no caso y igual a b, e na direção desse plano, y igual a b, a gente tem uma curva no gráfico da função e uma reta tangente correspondente. Dentro dessas hipóteses, que as derivadas parciais existem são contínuas, ela existe. O coeficiente angular dessa reta tangente a gente chama de derivada parcial, e como essa reta está na direção do eixo x, essa é a derivada parcial em relação a x, mantendo o y fixo e deixando o x variável. E aqui a mesma coisa, só que fixando x é igual a mantendo o y como variável, certo? A reta tangente que a gente obtém nessa direção tem um coeficiente angular, que é a derivada parcial em relação a y. Como que a gente define o plano tangente? A gente vai chamar essas duas retas de T1 e T2, conforme está ilustrado aqui nessa figura. E dadas duas retas concorrentes dessa forma, existe um único plano que contém essas duas retas. Então, o plano que contém essas duas retas tangentes é chamado de plano tangente ao gráfico da função nesse ponto, que é o que está escrito aqui em amarelo. Esse é o plano tangente ao gráfico de f, no ponto x0 e y0 do domínio, e a coordenada z que a gente está chamando de z0, como é um ponto do gráfico, necessariamente é a f da função nesse ponto. A única observação é que aqui na escrita a gente está usando a notação x0 e y0, e esse ponto no domínio corresponde ao ponto AB nas figuras. Bem, então, dada essa definição de plano tangente, agora a gente vai trabalhar para conseguir expressar a equação do plano tangente em função da função f do ponto do domínio. Então, a gente sabe que um plano de R3 qualquer, ele tem uma equação geral dessa forma. Então, aqui, se esse plano contém o ponto x0, y0, z0, e esse plano tem um vetor normal ABC, a gente sabe que a equação geral desse plano é essa. Lembrando que o vetor normal é o que dá a direção desse plano. E aqui nós vamos fazer a seguinte manipulação. Pensando que C é diferente de zero, a gente vai dividir toda essa equação por C. Então, quando a gente divide a equação toda por C, o que acontece? Nesse último termo, C dividido por C é igual a 1. Então, a gente mantém esse termo do lado esquerdo da equação, resultando em Z menos Z0. Esse termo aqui, que tem um coeficiente A dividido por C, a gente vai subtrair a equação dos dois lados por esse termo, passando ele para o lado direito, a gente vai enxergar menos A sobre C, x menos x0 do lado direito da igualdade. Então, a gente consegue reescrever essa equação dessa forma. Então, a gente está chamando A' de menos A sobre C. E a mesma coisa aqui, a gente está vendo aquele coeficiente B sobre C, e manipulando a equação, do outro lado da igualdade, a gente vai ver menos B sobre C, y menos y0. Então, a gente consegue reescrever a equação dessa forma, com esses coeficientes chamados agora de A' e B'. Isso aqui vai ajudar a gente a concluir qual é a equação do plano tangente. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar y igual a y0 nessa equação. Quando a gente fixa y igual a y0 nessa equação aqui, o que ocorre? Todo esse termo aqui se anula e a gente obtém essa equação, z menos z0 igual a x menos x0. Mas o que significa y igual a y0? Nós estamos trabalhando com a equação do plano tangente,
E quando a gente considera y igual a y0 na equação do plano tangente, a gente está considerando a interseção do plano tangente com esse plano y igual a y0, que na figura aqui corresponde a y igual a b. Então, a interseção do plano tangente com esse plano, y igual a y0, ele é igual, essa interseção é dada pela reta tangente, que está ilustrada nessa figura. Então, a gente consegue concluir quem é a linha. Então, vocês podem pensar um pouco se quiserem pausarem o vídeo. Dado todo esse argumento, a gente consegue escrever o a' de que maneira? A gente vai conseguir concluir que o a' é a própria derivada parcial da função no ponto dado, x0, y0, que nessa figura corresponde ao ponto AB. E o ponto B', a gente, na verdade, o valor de B' a gente vai obter da mesma forma, só que a gente, o que a gente faria nesse caso? A gente fixaria x é igual a x0, a equação resultante seria nas variáveis z e y, e x é igual a x0 é esse plano na figura mais à direita. Então, a equação que a gente obtém é bem parecida com essa, e esse a' aqui corresponde ao coeficiente angular. Então, só reforçando que essa equação aqui ela é bem parecida com aquela equação da reta que muitos de vocês conhecem. Y menos y0 é igual a mx menos x0, certo? A diferença é que aqui do lado esquerdo a gente está escrevendo a variável z. Então, essa é uma equação da reta no plano xy normal. O que a gente tem no nosso desenvolvimento é uma reta no plano xz. E esse a' é o coeficiente angular da reta. Foi dessa forma que a gente concluiu que a' é igual a esse coeficiente angular, derivada parcial em relação a x. E a mesma coisa ocorre para b' e a derivada parcial em relação a y. Bem, dessa forma a gente conseguiu desenvolver já a equação do plano tangente. Então, como que vai ficar a equação do plano tangente? Ela vai ser dada por essa equação aqui, destacada, z menos e0 é igual. Esse coeficiente a' é dado pela derivada parcial em relação a x, que multiplica esse termo x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y, que multiplica y menos y0, que é o que a gente vai ver no teorema a seguir, o teorema 2.6.1. Então, com essas hipóteses que nós tínhamos colocado, uma função de duas variáveis com derivadas parciais contínuas em torno desse ponto, a gente tem que a equação do plano tangente ela é dada por essa expressão, destacada em laranja, com os coeficientes a' e b' dados pelas derivadas parciais, como nós tínhamos visto, como nós vimos agora há pouco no vídeo. Então, é esse teorema que a gente vai usar para encontrar a equação de um plano tangente. Então, assistam a videoaula a seguir, porque a gente vai desenvolver isso em um exemplo. E a gente vai usar esse plano tangente para fazer aproximações lineares, que é um ponto bem importante do conteúdo também.